E aí pessoal, eu sou o professor Gabriel e trazendo um conteúdo que vocês pediram, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voleibol. Nessa aula e em duas outras aulas sequentes, a gente vai trabalhar esse conteúdo. Mas falando um pouquinho mais específico sobre a aula de hoje, a gente vai falar sobre a origem, a história e falar um pouquinho das competições e alguns campeonatos. Tudo bem? A questão dos fundamentos, assim como a questão das regras, a gente vai trabalhar nas outras aulas. Tudo bem? Falando um pouquinho sobre a origem. Ele foi criado no ano de 1895 na Associação Cristã de Moços da cidade de Holyoke, Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo então diretor de Educação Física dessa associação, que atendia pelo nome de William Morgan. A princípio, o vôlei era chamado de minonete e ele era praticamente a junção de dois outros esportes bastante difundidos na época: o tênis e o basquete. A questão do tênis é a mais óbvia, a questão da rede, sendo nivelada apenas pela um pouquinho acima do que a rede de tênis. E é aí que entra o basquete. A altura da rede inicial era de 1,98, que é a altura que ficava a cesta de basquete da época também. Aí, assim nasceu o vôlei. Foi somente alguns anos depois, no ano de 1947, que nasceu o vôlei que a gente conhece, com as dimensões da quadra que eram reduzidas no momento da sua criação, e assim como a articulação das regras como a gente conhece hoje, mais próximo do que a gente conhece hoje, claro. A primeira regulamentação do vôlei foi feita em 1896, um ano depois da sua criação, assim como diversos outros aspectos. Tudo bem? Vou passar algumas fotos aqui para vocês verem como que era o vôlei, né, algumas fotos bem antigas, claro, assim como a evolução da bola. Na sua criação, no ano de 1995, ela era feita de lona, desse formato e desse jeito. E a partir daí, nos anos de 1900, 1951, 1964, 2008, 2021, a bola só foi evoluindo, claramente. Falando um pouquinho mais sobre essa evolução, que não ocorreu somente na bola, mas também como na quadra. Como eu tinha falado anteriormente, ela era reduzida. Em 1947, ela deu uma aumentada e também foi criada a zona livre, que algumas pessoas chamam de zona de ataque, que é aquela área de 3 metros a partir da rede. E hoje em dia, a altura da rede também mudou. Na sua criação, como eu tinha falado, é 1,98, atualmente é 2,43 para o masculino e 2,24 para o feminino. Seguindo em frente, pessoal, vamos falar sobre como esse esporte se alastrou pelo mundo. A partir de 1900 foi quando, 5 anos após a sua criação, foi quando ele começou a chegar em outros países, como por exemplo o Canadá, onde foi o primeiro país que foi fora dos Estados Unidos que recebeu o voleibol, assim como a China e o Japão em 1908, 8 anos depois. As Filipinas, México, entre outros países europeus e asiáticos receberam em 1910, assim como o primeiro país sul-americano, que foi o Peru, em 1910. A partir disso, alguns anos depois, na década de 30, viu-se a necessidade de ter uma integralização internacional, uma federação internacional desse esporte que estava surgindo, que já havia surgido no caso, que é o voleibol. Porém, essa federação só foi constituída em 1945, sendo chamada a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, que foi fundada em 20 de abril de 1947, e tendo o primeiro presidente o francês Paul
Libaldi. Em relação como esporte olímpico, foi somente em 1962 que no Congresso de Sofia que o voleibol foi admitido como esporte olímpico, tendo a sua primeira participação nas Olimpíadas de 1964, 2 anos depois, tendo a Rússia como a primeira campeã olímpica. Mas então você pode se perguntar, e o vôlei no Brasil? Então, 5 anos após do primeiro país sul-americano praticar o vôlei, que era o Peru, chegou no Brasil em 1915, tendo seu primeiro jogo em 1915 e na cidade de Recife, no Pernambuco. Mas a primeira competição só ocorreu no Rio de Janeiro 8 anos depois, em 1923. E o primeiro campeonato sul-americano aconteceu antes mesmo da criação da Confederação Brasileira de Voleibol. O campeonato ocorreu em 1951, que o Brasil foi campeão, e a criação da Confederação foi criada em 1954. Porém, foi nos anos de 80 que surgiu a geração mais consagrada do vôlei brasileiro até então, que foi chamada de geração de prata, que conseguiram várias conquistas. Era a seleção do técnico Bebeto, e alguns nomes importantes é o Bernardinho, que é ex-líder, técnico da seleção, dentre outros vários nomes. Aqui estão algumas conquistas que eles tiveram. Foi a terceiro lugar na Copa do Mundo de 1981, o segundo lugar no Mundial, o campeão pan-americano e sul-americano no ano de 1983 e o segundo lugar nos Jogos Olímpicos de 1984. Seguindo agora, tem um exercício que a gente preparou para vocês, para a gente dar uma interagida. São 4 atletas. E o exercício vai se constituir de vocês anotarem os nomes desses atletas e qual é a posição que eles jogam. São 4 nomes. Já deixa preparado a lista 1, 2, 3 e 4. E no final do exercício eu vou passar a resposta para vocês. Tudo bem? Então, começando. Qual é o nome desse jogador? Em que posição ele joga? Vai anotando. E essa jogadora? A mesma coisa. O nome dela e a posição. Mais uma para vocês. Vou anotando, não se esqueçam, tá? Daqui a pouco eu volto com as respostas. E por último, são 4 nomes bastante renomados da nossa seleção. E vão anotando aí. Anotaram as respostas? Então vamos pro gabarito, né? Esse é o Giba. O nome dele é Gilberto Mauri Godoy Filho, mas ele é mais conhecido como Giba. E ele é ponteiro. Passando pra frente, o nome dela é Jaqueline Castro, mais conhecida como Jaque, e ela também é ponteira. O nome dela é Sheila Castro e a posição que ela joga é de oposta. Ela joga de oposta. E por fim, esse é o Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, e ele é o levantador. Tudo bem? Assim a gente encerra a aula de hoje e muito obrigado.